Jó 39, 1 e 2 vai nos dizer: sabes tu em que tempo as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das cervas? Contarás os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Que Deus, pois, aplique a porção da sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos. Pai bendito e santo, nós te agradecemos, ó Deus, por teu cuidado, Senhor, e por tua proteção, Pai. Nesse momento, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra, ó Deus, possa falar, ó Deus, em cada coração que nos acompanha, Senhor, através dessa mensagem. Pai querido e santo, nós queremos, Senhor, render louvor, honra e glória ao teu santo nome, porque tu és merecedor. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto tu tens nos dispensado. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de nos debruçarmos sobre a tua palavra. E nós, Senhor, te pedimos, Senhor, que tu nos use conforme a determinação do teu Santo Espírito. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, grande privilégio o Senhor tem nos concedido através dessas noites, as quais nós estamos juntos através da tecnologia, ainda que separados. Mas, irmãos, gratidão se resume à nossa palavra por tudo quanto Deus tem nos permitido fazer, amados irmãos. Querido, eu quero falar-lhes a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Afinal de contas, o texto que nós acabamos de ler, ele encontra-se na parte final do livro de Jó e ele está enquadrado nas perguntas que Deus faz a Jó, uma vez que o próprio Jó indagava ao Senhor acerca da tribulação que aquele homem, a qual a própria Bíblia vai dizer que era um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Querido, esse livro de Jó, ele nos traz um questionamento até hoje muito pertinente acerca do sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Qual a razão do sofrimento? E nós faremos bem se atentarmos para uma verdade a qual, se estiver cravada no nosso coração, nós iremos perceber que Deus trabalha em toda e qualquer situação para reverter em bênçãos aquilo que está acontecendo em nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer, querido, ali em Romanos capítulo 8 e versículos 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos exortados, querido, através desse texto, a confiarmos na bondade e na providência divina, porque Deus está no controle da situação, ainda que a situação não seja favorável a nós no presente momento. O texto de Jó todo vai nos ensinar a respeito dessas coisas, e algo que nós precisamos entender ao olhar para o exemplo do sofrimento e da provação de Jó é que o sofrimento é comum a todos os homens, indistintamente, seja retos, sejam pessoas que cometem abominações contra o Senhor. O sofrimento vem sobre justos e sobre ímpios. O sofrimento, ele nos diz respeito a todos nós, seres humanos, porque faz parte da nossa existência, e isto em virtude do nosso pecado. Refletimos acerca dessas coisas dias atrás, sobre o questionamento que os homens fazem em meio às provações, muitas das quais nós não refletimos sequer os nossos próprios defeitos. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, o Senhor, ele vai perguntar
ali numa pergunta retórica para todos nós: de que, pois, se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Querido, você conhece bem a história de Jó ali no começo do seu livro, quando aquele homem apresentado pela Bíblia como justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, começou a ser provado das mais diversas formas. O texto vai nos dizer que Jó acaba perdendo todos os seus bens, perde inclusive os seus filhos, restando apenas a sua mulher, quando ele próprio encontrava-se enfermo e afligido por chagas que vinham da ponta da cabeça até os seus pés, e um caco de telha era o que aliviava as feridas de Jó. Perceba que diante dessa provação, diante das angústias, diante das perdas que Jó teve que enfrentar no início do relato do seu livro, em nenhum momento Jó pecou com suas palavras. Aliás, ele mesmo disse à sua mulher: mulher, nós receberíamos o bem de Deus com prazer e não o mal. E ali no capítulo 1 e versículo de número 21, tem um texto que o Senhor fala profundamente ao meu coração, quando ali está escrito dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o que nós estamos querendo dizer através dessas palavras, querido? O seguinte: amado, você nessa vida está sujeito a algumas perdas, mas independente da perda que você terá ou teve no presente momento, uma coisa você precisa entender: Deus é o dono da vida. E da mesma maneira que Jó respondeu à provocação da sua mulher, você também é convidado a responder os problemas e as perdas da mesma maneira. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Você pode perder tudo nessa vida. Você pode perder o seu carro, você pode perder um ente querido, você pode perder o seu emprego, você pode perder qualquer coisa nessa vida, querido. Jesus nunca prometeu uma vida fácil aos seus seguidores, aos seus discípulos. Um evangelho que muitas vezes nos é apresentado como se o crente não sofresse, na verdade é mentira. Porque a todo instante nós estamos sujeitos a perder até mesmo a nossa própria vida. Nós não somos donos do tempo, não somos donos de nada aqui. O Senhor nos confiou algo e um dia Ele irá tomar de volta. E nós precisamos entender, querido, que nós podemos perder tudo nessa vida, menos a fé em Deus. Em cada momento nós somos chamados a exercer a nossa confiança e a nossa fidelidade ao Senhor. O texto que nós lemos hoje para nossa reflexão, Deus começa a fazer alguns questionamentos a Jó. Porque em dado momento, querido, da provação daquele homem, ele, por se achar justo demais, ele começa a dirigir alguns questionamentos ao Senhor. E é bem comum que isso aconteça com alguns de nós. Às vezes, coisas acontecem conosco que nós não temos a explicação para dar. É muito comum para todos nós que somos pais, que muitas vezes estamos acostumados a ter a resposta na ponta da língua para dar ao nosso filho e responder o questionamento que eles fazem de maneira magistral. Mas em dado momento, querido, até mesmo as crianças nos surpreendem com algumas perguntas para as quais nós não temos resposta. Imagine Deus, querido. Imagine o Senhor
o Criador dos céus e da terra, fazendo algumas perguntas a nós acerca da nossa própria vida, se nós teríamos resposta para dar ao Senhor. É assim que Deus começa a indagar Jó, a questionar Jó. Jó, tu que é tão sábio. No capítulo de número 38, Jó começa a responder. Deus começa a responder Jó fazendo-lhe algumas perguntas, querido. E algumas respostas vêm-nos através de perguntas. Afinal de contas, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Uma pergunta bem feita é a chave para nós descobrirmos a solução para os nossos problemas e o quão errado nós podemos estar acerca de nós e da nossa própria vida. Deus começa a perguntar a Jó, já que ele era tão sapiente, já que ele era tão questionador, Jó começa a ser perguntado pelo Senhor. E Deus começa a indagar Jó dizendo assim, versículo 2 do capítulo 38, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E às vezes nós agimos assim, querido. Nós, sem conhecimento algum, nós dirigimos perguntas a Deus, aos quais o Senhor não tem obrigação nenhuma de nos responder. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor em todo momento. E Deus continua perguntando a Jó. Versículo 3. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-eis e tu responde-me. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Querido, onde nós estávamos quando Deus fundou a terra? Se essa pergunta Deus dirigisse a nós em algum momento, quando nós passamos por algumas lutas e tribulações e nós perguntamos a Deus o porquê de estarmos passando, imagine Deus perguntando isso para nós. Querido, imagine, Pastor Júnior, onde é que você estava quando eu fundei a terra e estabeleci os seus alicerces? Querido, a bem da verdade é que nós somos muito prepotentes e arrogantes. Achamos que sabemos tudo e que Deus deve nos dar satisfação de todas as coisas. Eu lembro, querido, de um texto que se encontra nos Salmos, Salmo de número 8, e nos faz, querido, refletir acerca da grandeza de Deus, mas de uma maneira que nós passamos a também perguntar-se, meu Deus, o que é que somos nós? O salmista, no Salmo de número 8, ele vai começar a contemplar a criação e ele vai perceber que, na verdade, ele não é nada aos olhos do que Deus criou. Versículo 3 do Salmo de número 8. O salmista começa a constatar algumas coisas e ele começa através da criação dizendo: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, começo a me perguntar: que é o homem para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Queridos, se nós atentássemos bem para a nossa pequenez e limitação, nós deveríamos, na verdade, render graças ao Senhor por estar vivo, por ter saúde, por gozar de liberdade para ir e vir em alguns lugares. Algumas pessoas não têm o mesmo privilégio. E é por isso que quando Jó responde à sua mulher de maneira sábia, isso deve ser também um motivo de alegria para nós. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, querido, em qualquer momento da nossa vida, seja ela qual for, bom ou ruim,
Deus não deixou de ser Deus porque algumas coisas não aconteceram conforme nós esperávamos. Se tivermos algumas perdas, a bondade de Deus não mudou em relação a nós. Deus não muda. Aliás, a Bíblia vai dizer que em Deus não existe sombra de variação alguma. Na verdade, o texto vai nos dizer que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E nós é que somos chamados a andar na luz, como Ele na luz está, a fim de termos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Mas, querido, se nós observássemos a criação, olhando para os céus, nós perceberíamos que, na verdade, nós não somos absolutamente nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas observe a misericórdia do Senhor, que a despeito da nossa limitação, da nossa pequenez, da nossa fragilidade e até em alguns momentos da nossa prepotência e arrogância, Deus ainda nos lembra. Ele se lembra de nós para agir com misericórdia, com graça sobre nossas vidas. Eu lembro, querido, de uma canção que se cantava em algumas igrejas, em várias igrejas, na década passada, fez parte da minha adolescência e juventude. E essa canção, ela chamava-se Rompendo em Fé. E ali dizia: cada vez que a minha fé é provada, tu, Senhor, me dás uma chance de crescer um pouco mais. E, querido, seja qual for a situação que nós estamos passando, contemple a misericórdia do Senhor em nos conceder o privilégio e a oportunidade, a chance de nós crescermos um pouco mais. Eu acredito, querido, que quando tudo isso passar, nós tiraremos algumas lições para a sequência da nossa vida. Passaremos a valorizar mais o tempo da nossa vida. Afinal de contas, o Salmo de número 90, querido, vai nos trazer um ensinamento valiosíssimo acerca do tempo. Nós estamos falando sobre o tempo. Deus começa a perguntar a Jó: Jó, tu sabes o tempo em que as cabras monteses, elas têm os seus filhotes? Tu sabes o tempo do parto das corças? Responde-me. Querido, nós somos muito arrogantes, às vezes nós pensamos que temos a resposta para tudo, mas virtuoso é aquele que sabe que ele não tem resposta para todas as coisas. E ali, querido, nós passamos a perceber através da sabedoria dos salmos, no Salmo de número 90, algo que deve estar no meu coração e no teu. Porque, como disse, nós não temos todas as respostas. E a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa fragilidade deve nos levar a reconhecermos o quão dependente de Deus nós somos. Versículo de número 12 do Salmo de número 90 vai nos dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Querido, a nossa oração a Deus no momento de prova, no momento de luta, no momento de tribulação não deve ser outro, a não ser: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias a fim de que alcancemos corações sábios. Sabe por quê, querido? Talvez alguns de nós possa dormir e não acordar. Talvez alguns de nós possa perder alguém muito precioso daqui a algum tempo. Mas antes que isso aconteça, o que é interessante para que você e eu possamos perceber? Pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos contar o nosso tempo. Querido, a nossa vida, ela não dura muito tempo.
esse mesmo salmo vai dizer no versículo de número 10, Salmos 90, versículo 10, vai dizer que a duração da nossa vida a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é enfado e canseira, pois a nossa vida passa rapidamente e nós voamos. Querido, sabe o que eu quero te dizer com a palavra de hoje? Aproveita o tempo que Deus tem te dado. E aproveita esse tempo ao lado daqueles que você julga ser importante para a tua vida. Teu pai, tua mãe, teus avós. Aproveita o tempo. Tu não sabes o quanto tempo o Senhor dará para que ele viva ainda. E nós, infelizmente, costumamos valorizar mais as pessoas, lamentavelmente, quando nós as perdemos. Querido, que isso não aconteça com você e comigo. Nós, durante esse tempo de quarentena, não nos falta tempo. Tempo nós temos de sobra. Valoriza essas pessoas com as quais você não está tendo contato. Liga para ela, manda uma mensagem no WhatsApp, manifesta aquilo que está no teu coração, se a vontade de dizer eu te amo, liga dizendo, manda uma mensagem dizendo, porque, querido, nós não sabemos, não somos donos do tempo. Se você considerar que uma geração, ela dura no máximo 80 anos, dependendo da robustez de alguns, porque quando alguns rompem a casa dos 80, querido, é enfado e canseira. Poucas são as pessoas que conseguem romper a casa dos 100 anos. Portanto, se você tem um avô, se você tem o teu pai que está chegando nessa casa, querido, aproveita o tempo ao lado dos teus. Aproveita o tempo. Aproveita que Deus está te concedendo tempo para que você possa honrar os teus pais em vida. Porque, lamentavelmente, algumas pessoas querem honrar os seus pais, os seus progenitores, os seus avós. Afinal de contas, algumas pessoas como eu tiveram um contato com os avós muito mais próximos. Eu, por exemplo, chamo a minha avó de mãe. Minha avó, ela me criou. E, querido, é muito importante nós valorizarmos essas pessoas. Porque, lamentavelmente, eu quero dizer que se você quiser fazer algo depois que a pessoa morreu, não vai adiantar nada. Portanto, aproveita o tempo que Deus tem te concedido. Alguns jovens podem dizer, não, meu pai ainda é novo, a minha mãe ainda é nova. Querido, aproveita os teus pais, aproveita os teus avós, aproveita e liga também para alguém que é próximo de você, um primo, um amigo, fala que aquela pessoa é importante para você. Querido, não perde tempo nessa vida. Talvez você não vai ver mais aquela pessoa. Talvez amanhã seja a última vez que você vai ver alguém e você não está valorizando o tempo que você tem ao lado dessa pessoa. O texto que nós lemos aqui, o Senhor está nos ensinando através do salmista a nós termos a sabedoria de pedir a Deus para que Ele nos ensine a contar o tempo da nossa existência. Porque nós podemos partir a qualquer momento. Nós podemos nos transferir de cidade e não mais vermos a pessoa. É muito bom quando nós temos esse contato através
das mídias sociais. Louvo a Deus pela possibilidade que tenho de estar falando a vocês através da tecnologia. Mas, querido, eu disse e insisto em dizer nesse momento, a tecnologia, por mais avançada que esteja, ela não vai conseguir suprir o contato físico entre as pessoas. Vai chegar um tempo em que a tecnologia vai colocar através de um holograma na sua frente, até mesmo aqueles que já se foram. Mas você não vai conseguir tocar nessa pessoa. Você não vai conseguir abraçar essa pessoa. Você não vai conseguir dizer e expressar aquilo que está no seu coração, porque o que vai estar diante de você é apenas uma imagem. Portanto, Jesus, antes que isso aconteça, valoriza o tempo que você tem as pessoas ao teu lado. Abraça, beija, liga, reconcilia enquanto há tempo, porque não adianta nós fazermos isso depois que elas partirem. Jó aprendeu muito através da lição que ele tinha passado, da provação que ele tinha passado. Jó conseguiu sair do tempo da provação de uma maneira completamente diferente. Aliás, ele mesmo vai dizer, no capítulo de número 42, ele vai dizer algo no versículo 5, que na verdade representa aquilo que você e eu muitas vezes achamos que sabemos. Nós achamos que conhecemos Deus. Nós achamos que temos todo o conhecimento da divindade. Mas é no momento da provação, é no momento da tribulação, é no momento da angústia que nós passamos a conhecer verdadeiramente esse Deus que é provedor de todas as coisas. Jó 42, versículo de número 5, ele mesmo vai dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar, agora não, agora os meus olhos te veem. Querido, que através desse tempo que nós estamos passando, você possa enxergar o agir de Deus de uma maneira completamente diferente da que você ouviu como Deus tem agido. Que você possa perceber a bondade de Deus até mesmo em momentos em que você está passando por privação, momentos de luta, momentos de angústia. Afinal de contas, o salmista, no Salmo de número 46, versículo 1, vai dizer: Deus é refúgio, Deus é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Então é na hora da angústia que nós percebemos e vemos como Deus trabalha a fim de nos ensinar e nos conceder uma chance de crescermos um pouco mais. Então, querido, não perde tempo e valoriza os que você ainda tem. Se teus pais, liga para eles, dá um abraço neles, porque vai chegar um tempo que o que você mais irá desejar nessa vida é um abraço daquele que você perdeu tanto tempo e ele estava do teu lado e hoje não está mais. Então, em nome de Jesus, usa o tempo que Deus tem nos concedido. Afinal de contas, nós não somos dono de nada aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então, aproveita bem o tempo que Deus tem te concedido ao lado dos teus. Diz que ama os teus filhos. Diz que ama a tua esposa. Diz que ama o teu marido enquanto você tem eles perto. Diz que ama o teu irmão enquanto tu tens ele perto. Dá um abraço nos teus primos, nos teus parentes. Reconcilia-te enquanto há tempo. Porque, querido, quando passarmos dessa vida para a eternidade, quem aqui ficar não irá poder ter mais contato algum com quem já se foi. Só ficarão as lembranças do tempo que nós desperdiçamos. Que Deus abençoe você.
Deus abençoe a tua família e que Deus conceda a você sabedoria para aproveitar cada momento que Deus tem te concedido. Vamos orar? Pai bendito, te agradecemos, ó Deus, por teu cuidado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, a cada momento a valorizarmos, Senhor, aqueles que estão à nossa volta. Afinal de contas, ó Deus, a duração da nossa vida é muito curta, Pai. Nós não sabemos o quanto tempo nós ainda teremos nessa vida. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que através, Senhor, dos ensinamentos da tua palavra, tu nos ensine a contar o nosso tempo, Pai, para que nós possamos perceber que a nossa vida não dura muito tempo para que nós percamos oportunidades valiosas de dizer às pessoas que nós as amamos. Oh Deus, nos ajuda nesse momento, Deus, a perdoar quem nos ofendeu. Oh Pai, ajuda-nos também, Senhor, a ter um olhar de compaixão, ó Deus, para com os nossos pais, Senhor, se por algum motivo, ó Deus, eles não fizeram aquilo, Senhor, que nós gostaríamos que fizéssemos, Deus. Através disso, Senhor, tu tens nos dado uma chance, Deus, de crescer um pouco mais. Portanto, Pai, nós te pedimos, Senhor, que tu nos ensine, Deus, a valorizar esse tempo que nós estamos vivendo e que quando esse isolamento, quando essa quarentena passar, nós possamos abraçar, Senhor, aqueles que nós já não vemos há tanto tempo e dar um abraço muito apertado e dizer que nós amamos e que nós nos importamos com eles. Ô Pai, abençoa-nos, Deus, e nos ensina, Senhor, a cada dia a contar os nossos dias, a fim de que nós alcancemos corações sábios. E, ó Deus, nós oramos assim, em nome de Jesus, pedindo a tua bênção, Pai, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar e sobre cada pessoa, Senhor, que nós encontramos pelo caminho, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Um forte abraço, ainda que virtual, em nome de Jesus.